E o terceiro passo, a gente vai pro A de atitude. A de atitude. E o saber é muito importante, a técnica é importante, mas se você não for lá e fizer, se você não tiver atitude, você vai guardar todo o seu conhecimento e a sua técnica para você mesmo. Então, ir lá e realmente fazer acontecer, resolver os problemas dos seus centros de pesquisa, ter coragem de se levantar, colocar o seu conhecimento em prática, colocar a sua técnica em prática, colocar os seus bons argumentos, falar os seus bons argumentos para o investigador, para a coordenadora, para o seu gerente de projeto, tudo isso vai fazer a diferença, porque como eu falei para você, se você não põe tudo isso para jogo, se você não tem atitude, se você não coloca em ação, aquilo fica dentro de você, o conhecimento vai ficar dentro de você, a técnica vai ficar dentro de você, e o que vai acontecer é que o estudo muitas vezes não anda, e você não sabe por quê. Você fala, não, mas eu tô fazendo certo, eu já escrevi 5 vezes isso na carta de segmento e ainda não tive resultado. Sim, porque você não tá tendo a melhor atitude. Se você escreveu a primeira vez, não deu resultado, a segunda vez não deu resultado, tá na hora de você tentar uma outra coisa, tá na hora de você colocar o seu conhecimento e a sua técnica para jogo, em ação. E isso é fundamental. É a ação que faz toda a diferença. A ação faz com que você ande, que você caminhe, que você progrida, que o seu estudo caminhe, que o seu estudo progrida. E isso é que vai trazer os seus resultados. Então, tenham isso em mente. São as ações que trazem os resultados. Algumas pessoas me perguntaram até na caixinha, né? Eu já fiz um curso, mas mesmo assim eu não estou conseguindo uma posição, o que será que pode estar acontecendo? Gente, o conhecimento, o saber, é só um dos nossos pontos aqui no mapa. A gente precisa de ação, a gente precisa de atitude. Muitas vezes é exatamente isso que está faltando. Como eu falei para vocês, quando eu consegui a minha oportunidade, eu saí lá da minha casa, aqui, que era na Zona Sul, na época, de São Paulo, e vim até a Zona Oeste para bater realmente de porta em porta, para conseguir uma oportunidade, e deu certo. E isso é uma verdade até os dias de hoje. Eu tenho alunos hoje que falaram a mesma coisa para mim. Eu assisti uma palestra, aí eu falei com a pessoa, aí eu perguntei se eu podia conhecer o centro, e aí ela deixou eu conhecer o centro e perguntou se eu queria ir lá 2 vezes por semana para ver como que era o trabalho, e foi assim que a pessoa conseguiu a oportunidade dela. E qual que é a diferença das duas pessoas? Ação. Atitude. Então, quando a gente fala de atitude, a gente fala de resolver problemas, a gente fala de inovação muitas vezes, né? Às vezes tem um problema numa determinada empresa, num centro de pesquisa, e ninguém quer mexer naquele problema porque sabe que vai ser difícil, que vai dar trabalho, que muita gente vai dar pitaco, enfim, cada um tem os seus motivos e fica lá jogado na mesa determinado problema. E às vezes você tem até uma ideia, mas você fica meio na dúvida se você deve colocar a sua ideia ou não. E a inovação, que são essas ideias que a gente coloca em prática, é inovação, né? Inovar com ação, não adianta uma coisa sem a outra, você ter uma ideia, só uma ideia jogada no vento. Inclusive, eu estive num treinamento uma vez de inovação, já faz um tempinho, e a pessoa que estava dando esse treinamento, ela deu um exemplo que eu nunca mais esqueci a respeito desse tema, a respeito de inovação. Ela falou, quando a gente tem uma ideia, é como se fosse um balão, sabe? Um balão de gás hélio, um balão que a gente fica ali segurando, mas se a gente não coloca esse balão em algum lugar, não amarra em algum lugar, esse balão, ele voa, né? E assim são as ideias que a gente não traz para prática, que a gente não traz para ação. A gente tem um balão maravilhoso, lindo, colorido, mas ele tá voando por aí, é só uma ideia, e ele só realmente vai ficar com a gente, vai enfeitar o lugar onde a gente está e vai realmente ficar conosco e resolver aquele problema quando a gente coloca ele
dentro, né, ou amarrado num lugar que ele possa então se fincar, ficar, né, na terra, ficar no solo. Então tenham isso em mente. Atitude é a nossa terceira parada.